Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se você faria um dos gols perdidos pelo Galo, clique em curtir aqui. Vamos ver qual é o número de curtidas que teremos, quantos artilheiros teremos assistindo ao pós-jogo. E se você é artilheiro, ao fazer sua postinha, então, lá na KTO, faça seu cadastro agora mesmo. O link está aqui na descrição do vídeo. E ao fazer o seu cadastro, a primeira dica que eu dou, vai na aba promoções da KTO, que lá tá cheio de coisa legal, inclusive uma free bet de R$200. Vai lá, lê como você pode ganhar essa free bet de R$200 ao fazer o seu cadastro na KTO. Ao fazer seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12. Bora falar sobre Galo e Bragantino. Eu nunca vi um jogo na história que dá tanto empate como Galo e Bragantino, com diferentes escalações, em diferentes épocas, muito antes deles virarem a empresa Red Bull Bragantino. Impressionante, e sempre, a maioria das vezes, 1-1. Impressionante. Antes de falar da bola rolando, eu preciso falar da semana quando eu fui comprar ingresso, que foi, eu não sei se é costume de comprar ingresso ainda nessa nova plataforma, se mudou tudo pra gente, mas percebi mais torcedores com dificuldades. Teve gente que comprou, não sabe para onde o ingresso foi, não sabe como aplicar o desconto. Ah, Rafael, mas só se o cara for muito bom. Meu amigo, nem todo mundo é o rei da tecnologia, nem todo mundo tem essa facilidade. Inclusive tem algo que me preocupa para o longo prazo. As pessoas mais humildes, o seu Zé do Boteco, que eu chamo, como que ele vai conseguir acessar, ter o cartão Galo na veia dele, que ele já tem que desembolsar uma grana, para ele não é fácil, ele tem que acessar o site ali e mexer naquela plataforma tão difícil. Aí qual que é a opção dele? Ele tem que achar alguém que está vendendo o ingresso por fora. Isso no longo prazo me preocupa. Para o longo prazo, anota o que eu estou falando. É igual a questão de plataformas para transmissão de jogo. Você tem que assinar uma para Libertadores, uma para a Copa do Brasil, uma para o Campeonato Brasileiro. Enfim, são diversas plataformas que você tem que assinar e acaba que você vai criando um hábito no cara ali que ele já nem consegue mais assistir a partida. Isso para o longo prazo é complicado. Antes de falar da bola rolando, eu preciso falar sobre a nossa tabela planejada, que eu falo sempre nos últimos anos, só que eu costumo falar lá no final do vídeo, para contextualizar o Galo e Bragantino. Esse Bragantino de 2023, eu coloco aqui, primeiro, como que eu crio a tabela planejada? Você pode perder um jogo em casa. Eu coloco sempre o clássico, com um adversário bom ou um adversário ruim. Pode ser o Cruzeiro ou América, você pode escolher um jogo para perder em casa, e eu coloco. Pode ser um Flamengo e Vasco, mas os times que pensam em título de Campeonato Brasileiro, quando eu faço a tabela pensando em Campeonato Brasileiro, eu sempre coloquei uma derrota garantida em casa. A gente já perdeu para o Vasco em casa, a gente já queimou sua cota. Quando você empata com um time como o Bragantino, você tem que recuperar esses 2 pontos em jogos que você, teoricamente, não ganharia pontos fora de casa. Quais jogos são esses? Eu coloco normalmente o Corinthians, independente do time, eu coloco pela camisa. Varia de ano para ano, de acordo com a posição do time na tabela de classificação. O Santos, por exemplo, eu sempre coloquei derrota fora de casa, garantido. Esse ano eu coloquei que dava para empatar. Ainda não estruturei, não montei a tabela planejada. A vida dá uma correria. Quem me acompanhou nas redes sociais aí sabe por que a vida tá uma correria, mas eu ainda vou começar o pós-jogo explicando essa tabela planejada com mais detalhes, lembrando que é uma tabela que é feita por técnicos, dirigentes, e esse Bragantino até fora de casa você tem que pontuar. Mas Rafael, e se eu não estiver pensando em título, se você estiver pensando em meio de tabela no Campeonato Brasileiro, ainda assim é inadmissível pontuar, ter apenas um ponto com o Bragantino dentro de casa. São pontos que você tem que recuperar depois. Qual a briga que você acha que o Galo vai ficar, Rafael? Já dei minha opinião lá atrás. Se for campeão, que maravilha, que bênção, que paraíso. É lógico, é óbvio que eu vou torcer sempre para que isso aconteça. Dentro da realidade, eu ainda acho que é muito difícil o Galo ter essa briga no campeonato. Um ponto com o Bragantino eu acho que seria ruim até para quem está brigando contra o rebaixamento. Um ponto
dentro de casa. É jogo que você tem que vencer. Qual que você acha que é a meta do Galo nesse Campeonato Brasileiro? Sem clubismo, coloca aí na caixa de comentários de forma lúcida qual você acha que é a briga do Galo nesse campeonato. Sai a escalação do Galo, você olha para o banco de reservas e fala: meu Deus do céu! E digo mais, ainda tinha algumas opções ali que não estarão no próximo jogo, como o Nathan Silva, por exemplo. Você tinha 3 zagueiros, aí você tinha Patrick, Edenilson, Cadu. Ou seja, se já tivesse sido negociado, ou se já tivesse sido anunciada a venda do Nathan Silva, teríamos ainda menos opções a essa altura do campeonato com o banco de reservas. Eu sei que tinha o desfalque do Hulk pro cartão, isso vai acontecer outras vezes, que tinha o desfalque do Otávio, do Saravia, do Johan, mas pegando aquele banco de reservas, sabendo que mesmo com Palmeiras e Flamengo focado em outras competições, você ainda acha que o Galo tem caixa, tem time para brigar pelo título, só se a chave virar de uma maneira diferente do que eu já vi em futebol. Porque se um time que fica no zigue-zague, no sobe e desce, aquilo que a gente chama aqui de bolsa de valores, que aliás a brasileira está muito boa, batendo passando de 115 mil pontos, se conseguir sair desse zigue-zague, é uma coisa, mas não é o que tem acontecido no Atlético, e eu não vou colocar como referência janeiro de 2023, eu vou colocar como referência abril de 2022. Desde abril de 2022 é o time que ganha duas de uma forma muito legal, como ganhou de Cruzeiro e Aliança Lima, tem um tropeço inesperado, pontos bobos, pontos deixados, seja dentro de casa ou fora de casa, uma partida que você não podia entregar pontos. Então, pelo longo prazo, uma visão ampliada do calendário, do cenário, do que tem sido o time do Atlético nos últimos meses / ano, eu coloco o Galo numa briga de quinto para cá, na tabela do Campeonato Brasileiro. Principalmente porque tem esse banco de reservas, mas tá vindo a janela de transferências aí, Fael. Você acha mesmo que o Galo vai gastar? Já falei isso no último pós-jogo. E aí eu vou ser meio que advogado e bater no Cudê em alguma situação desse jogo. Nessa eu vou ser advogado. Porque eu entendo a frustração dele, porque não foi o que venderam para ele ao convencê-lo de trabalhar aqui no Galo. Olha, nós vamos reforçar o elenco, você vai ter um time forte, né? Não prometeram um time cheio de desfalques, um time com atletas como o Allan Kardec, que nunca sai do departamento médico. Não prometeram para ele um time que vende, empresta e não traz peças que contribuam efetivamente. Traz peças medianas que só são jogadores a mais do elenco, como o Edenilson, como o Patrick. As grandes contratações, elas foram peças aleatórias no elenco, que se tá lá tudo bem, se não tá, não vai fazer tanta diferença assim. A verdade é essa. Iludiram e passaram mel na boca do Cudê na reunião ali, quando falaram que para fechar o contrato, para fechar a vinda dele, né? É um time que infelizmente vende e ainda está devendo e ainda está atrasando direito de imagem, está atrasando salário. A gente viu a venda de parte do Daima, agora está indo embora o Alan, está indo o Nathan Silva, e eu não tenho ainda assim expectativa nenhuma de ida ao mercado. É uma frustração para o Cudê, é uma frustração para nós atleticanos, pelo Galo Business Day lá, que tinha uma inauguração da Arena, um grande elenco para o ano da inauguração da Arena, disputando cabeça com Palmeiras, com o Flamengo e com os outros times da América do Sul, e eu me preparo para a minha realidade, para uma situação muito diferente. Vai voltar para ser aquilo ali de 2019? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Por mais que a Arena a gente ainda tem que pagar muita conta dela, mas é a realidade de um clube que deve 2 bilhões de reais. Um clube que deve 2 bilhões de reais, na moral, ele não vai montar elenco para brigar com Flamengo e Palmeiras, pelo menos não nesse momento. Eu já me preparei para isso.
Você que não se preparou, que ainda acha que o Atlético vai montar, vai trazer grandes contratações, que vai trazer Hulk atrás de Hulk aí, eu acho que eu vou passar menos raiva que você. Eu espero que eu tenha conseguido te explicar qual é o meu sentimento. Não é aceitação, calmaria, tô tranquilão, tô numa boa, tô tranquilão aqui. Mas um clube que deve 2 milhões de reais, que a bola de neve ainda não acabou de girar, que ela tá girando de forma desenfreada, descendo a ladeira, meu irmão, se prepara que a realidade é montar time meio de tabela, pelo menos até arrumar uma solução. Se é que vai arrumar uma solução, mas pelo menos tentar achar uma solução, essa é a verdade. A folha salarial que o Galo tinha em 2021 e 2022, ele não consegue pagar. Você criou a expectativa que seria... Eu também criei, né? Então eu também estou passando raiva, mas eu estou me preparando psicologicamente para uma nova realidade. E é uma realidade que vai vir adversário aqui, e eu não negociaria com o Flamengo, mas eu sou torcedor, né? Vai vir time aqui, Palmeiras e Flamengo, fazer proposta porque sabe que aqui não está podendo ver dinheiro que está colocando nos cofres. A realidade, meu amigo, acostume, querendo você ou não, a realidade é essa. A gente perdeu, por exemplo, o Sacha. Eu vejo muita gente falando, tinha que manter o Sacha aqui. O Sacha tinha salário de titular. Eu lembro que eu comparei até com o Giovani goleiro. O Giovani chegou, foi uma reserva eterno aqui no Atlético com o salário de titular, porque ele chegou com a intenção de ser titular. Então ele chegou pagando o salário de titular para ele. O Sacha foi assim em 2020, era terceiro, até quando escalava o time reserva, às vezes o Sacha ficava de fora, e você não pode deixar um cara ganhando mais de meia milha como terceira opção do ataque. Por quê? Volto naquele ponto. O Galo não é dessa realidade. É um time que deve 2 bilhões de reais. E eu não vou entrar nessa treta de quem formou a dívida. Acho que pro pós-jogo não é esse debate, mas é uma opinião que eu tenho bem forte sobre isso. Sobre o Sacha. É um cara matador. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe, até falei lá no Tela do Esporte que era perigoso ter lei do ex, porque o Sacha é matador, o Sacha é muito bom. E eu sempre ouvia de vários torcedores que como é que você defende o Sacha? O cara é bom. O cara para agregar, para compor elenco, é bom demais. E custava menos que o Vargas. Dava para manter? Até dava, mas a gente gastou alguns milhões ali no Fábio Gomes. Outra ilusão que a gente venderam pra gente era do Siga, por exemplo, que a gente ia pro mercado de forma rápida, eficaz, gastando pouco, trazendo bons valores para venda depois. A gente traz bons valores, como o Pavon, por exemplo, que começa a jogar depois de 8, 9 meses, mas custa muito, custa caro. É aí que eu falo, pode ter o Siga? Pode, mas ele tem que indicar bons valores que não custem tanto pro clube, como o Pedrinho, por exemplo, que custa uma fortuna, salário nível Hulk, e pouco entregou, mas tá lesionado. Mesmo quando tava bem, quando tava jogando, pouco entregava. Para mim, um sistema como esse, que tem tanto marketing, tanta coisa em cima dele, teria que fazer você ser eficaz, certeiro no mercado. O que a gente fez trouxe algumas coisas de pré-contrato, algumas peças que estão aí e tal, mas gastando muito. Eu queria mais eficácia. Vamos lá agora falar da bola rolando. Escalação do Galo. Já falei da escalação com poucas opções, mas me surpreendeu ele ter colocado o Vargas em campo. Galera, comenta aí se vocês gostam ou não que eu fale no pós-jogo sobre bastidores. Assim, eu não falei da bola rolando até agora, mas alguns pontos que eu acho que explicam porque o banco tá pobre, o que acontece nos bastidores e tal. Às vezes eu sou meio prolixo, eu demoro um pouco nisso, mas eu acho necessário para a gente entrar na partida. Sabe, é um assunto que eu deveria gravar mais vídeos no Camisa 12 falando sobre isso. Infelizmente não faço. Um dia, quem sabe, eu farei. Sobre a escalação, me surpreendeu a entrada do Vargas. Pelas opções que tinha, eu achei que ele teria seria aquela teoria da carta na manga, que ele deixaria o Vargas para uma emergência. Tá 1 a 1, eu preciso movimentar o ataque, vou colocar o Vargas em campo. Não, ele já preferiu entrar com Pavon, Paulinho e Vargas em campo, pensando talvez que o Bragantino ia segurar o placar, que o Bragantino ia chamar o Galo para cima, não sei, ou se ele não queria realmente colocar o Patrick e o Edenilson, que entendia que não ia dar uma química boa, não ia dar liga, ou talvez colocar até 3 zagueiros, com a gente tendo um novo Mariano dentro de campo. Por que um novo Mariano?
Existia também essa possibilidade do Fux jogar na direita, né? Mas se ele joga com 3 zagueiros, talvez ele pudesse liberar um pouco mais o Mariano para ele aparecer um pouco mais na frente, poderia liberar um pouco mais o Rubens. Existia essa possibilidade também de você tirar um atacante, mas não perder tanta ofensividade, que você ia ganhar força nas alas, você ia ter alguém se aproximando um pouco mais do Pavon, você não ia ter um Pavon solitário. Contra o Aliança Lima, por exemplo, os 2 principais ataques do Galo é quando o Paulinho se aproxima ali do Pavon. E se você libera um pouco mais seus laterais, talvez você teria um pouco mais de conexão, acionar um pouco mais esse lado do campo. Possibilidades, eu estou falando aqui de possibilidades se você não utilizasse o Vargas e entrasse só com o Paulinho e o Pavon. Talvez você não tivesse tanta referência, que o Vargas seria mais um camisa 9, mas o Atlético vinha jogando com 3 peças teoricamente de ataque, mas nunca com 3 atacantes. Às vezes o Pavon joga quase como um meia, aliás, auxilia muito a defesa. O Hulk sai muito da área, já falei disso aqui, que ele segura muito a marcação fora da área, por isso o Johan estava finalizando muito dentro da área, por isso a bola sobra muito para o Paulinho finalizar, porque o Hulk pouco fica como referência. Aquela do Aliança foi um contra-ataque, uma situação diferente, mas a gente tem visto pouco o Hulk finalizando de dentro da área, que ele sai, busca a bola, arma a jogada mais para finalizar. Então o Atlético nunca tinha 3 atacantes. Hoje o Vargas ficou um pouco mais, ficou bravo quando o Rubens finalizou e não tocou para ele. É coisa de camisa 9. Realmente teve características do tipo, manda aqui. Nossa, tem dia que ele fica muito invocado com o Hulk. Teve um do Paulinho, que ele pediu o passe na área também, mas ficou um pouco mais como referência hoje o Vargas. A atuação dele é outra coisa, a gente vai debater aqui durante o programa. E se você escala Hulk, Paulinho e Pavon, você imagina que o Pavon vai ficar aberto pela direita, o Hulk mais centralizado e o Paulinho muito aberto pela esquerda, e a gente sabe que isso não acontece. Joga o Pavon carregando muito a bola pela direita, o Paulinho muito por dentro. Por isso eu quero ver quando tiver o Arana aqui, porque se o Hulk sai, o Pavon está muito aberto pela direita e o Paulinho fica como referência, o Arana pode ser esse cara aberto, o Arana pode ser esse cara com característica de ponta esquerda, né? Dando uma nova dinâmica para o time atleticano. Eu sempre fico na dúvida se eu consigo explicar o que eu estou pensando. O Hulk sai, fica por dentro, não fica tanto como referência na área, é o Paulinho quem tem aparecido mais por dentro, Pavon pela direita, então o Arana pode auxiliar até acionar o Paulinho pelo lado esquerdo, dando uma nova cara para a forma como o Galo vai atacar o adversário. Algo curioso que aconteceu no gol atleticano. Primeiro, o Igor Gomes, ele deu uma entrevista no começo do ano falando que o Kudê estava utilizando ele muito próximo do gol, que ele no São Paulo ele estava muito acostumado a jogar perto dos volantes. E o Gomes, a gente sempre cogita ele, nós torcedores, para um cara de dar velocidade no ataque atleticano, para armar o ataque atleticano. A gente nunca pensa nele como um segundo volante. A gente até falou, pô, o Otávio tá fora, de repente ele escala o Igor Gomes, eu falei isso como uma possibilidade aqui no canal, mas a gente pensa muito no Igor atacando, subindo com a bola, dando, né, pensando o jogo ali. Antes do gol do Paulinho, ele já tinha dado uma bola parecida pro Paulinho mesmo finalizar, uma bola com muito perigo. E na jogada do gol, olha que interessante, ele dá a bola pro Paulinho, aí o Paulinho dá para ele dá um tapa de primeira pro Paulinho que já tá girando para receber. Eu falei que contra o Aliança Lima a gente estava com o meio muito apagado. Quem é fã de carteirinha assiste todos os vídeos, lembra que eu falei que a gente estava tendo que rodar a bola pelo meio, mas nunca acionando o meio. O Johan e o Zaratio ficaram muito apagados, então a gente estava saindo de lateral, zaga lateral, Pavon, a gente estava cortando essa jogada pelo meio, e o Igor Gomes hoje foi esse cara, já tinha dado uma bola para o Paulinho, deu a bola para o gol. Em outras jogadas conseguiu isso, e talvez se o Atlético não tivesse abdicado de atacar o Bragantino, talvez pudesse criar mais. Por isso eu vou colocar ele como opção aqui, viu? Volta o Johan, que é um dos queridos do Kudê. O Johan volta, e se for titular,
eu deixaria o Igor Gomes na vaga do Zaratio, pelo menos até o Zaratio se encontrar novamente. O Zaratio teve um problema muito grave na vida pessoal esse ano, mas desde o ano passado teve lesão. Há algum tempo o Zaratio não vem se encontrando em campo. No gol do Bragantino, o Zaratio assiste a jogada, o Batalha sai, vai pegar o jogador do Bragantino que está próximo do Rubens, o Zaratio vai trotando do lado. E na moral, se fosse, apaga o Zaratio ali no pente, a borrachinha em campo, não vou falar Photoshop não, porque eu não sei mexer nele. Coloca o Elias em campo. Se fosse o Elias com aquele comportamento, o torcedor estaria bravo demais. Muito nervoso mesmo por não ter acompanhado ali naquela jogada o jogador adversário. Mais uma noite apagada do Zaratio, exceto naquele momento que ele dá uma caneta ali e eu acho que lança o Patrick na ponta esquerda já para metade, um pouquinho para frente do segundo tempo. No mais, a gente vê mais um Zaratio irreconhecível em campo. E não sei se movido pela frustração do empate contra o Bragantino, não sei o que eu vou falar, é muito absurdo, mas está tendo atuação nível Edenilson. A diferença é que tem um histórico com a camisa do Galo, de títulos e de protagonismo com a camisa do Galo. A gente sabe do potencial do Zaratio de jogar muita bola, craque que é, mas o rendimento dele tem ficado no nível que qualquer jogador que entre na vaga dele ali, eu acho que consegue fazer pelo menos a mesma coisa. Então, se o Igor Gomes consegue, nas vezes em que tem atuado, entregar consistência, passes para finalização de perigo, gols, entre outras jogadas, e ainda contribui um pouco para a marcação, e vou falar sobre a substituição dele já já, até o Zaratio se encontrar um pouco, eu talvez escalasse esse meio campo com o Igor Gomes e não com o Zaratio. E falo com aperto no coração, sabendo, repito, e preciso frisar para não distorcerem, para falar que eu comparei o futebol do Zaratio com o do Elias. Mas, sabendo do potencial dele, parte do meu coração, mas vem muito mal o Zaratio. E isso aconteceu mais uma vez. Até o gol atleticano, e alguns minutinhos depois, o Atlético sufocando a saída de bola do Bragantino, pressionando desde o Cleiton, fazendo o Cleiton forçando um passe errado do Cleiton, um lançamento quebrado, saindo pela linha lateral. Falei, tô gostando, Kudê. Tá com vantagem em mãos e continuou buscando o gol. Queimei a língua. O Atlético, no mesmo momento ali, faltando ali seus 15 minutos para acabar o primeiro tempo, o Atlético já começa a recuar, baixa as linhas, chama o adversário para cima, algo que a gente viu contra o Corinthians, contra o Cruzeiro e contra o Aliança Lima. É aí que vem aquela minha preocupação para a vantagem que a gente tem contra o Libertad. Veja bem, de junho, e eu repito o que eu falei no último pós-jogo, vocês lembram? Que quando está com vantagem em mãos, o nosso Kudê, que é hermano, tá virando um Hermano Menezes. Característica total. Não tem como você não gostar do jogo do Mano Menezes e gostar do jogo do Kudê nessas situações. Contra Corinthians, Cruzeiro e Aliança. Pesca bem. Ah, mas ganhou 2 jogos. Pois é, o Mano Menezes ganhou 2 Copas do Brasil desse jeito. Dá a bola pro adversário, recua e joga por uma bolinha no contra-ataque. Goste você ou não, são características parecidas. Ah, mas está com um banco pobre. Eu sei, entendo e realmente você tem razão. Sem opção nenhuma no banco de reservas, cheio de desfalque, um gramado horroroso do Mineirão, mas nesse recorte de Corinthians, Aliança e Cruzeiro e Aliança Lima, a gente tinha uma vantagem e a gente deu passo para trás, chamou o adversário, entregou a bola para o adversário e passou a apostar só em contra-ataque. Método do adversário? Não sei. Mas que aconteceu? Isso aconteceu. Você jogando como mandante contra o Bragantino, eu acho que você não pode, já ainda no primeiro tempo, começar a baixar suas linhas, chamar o adversário e passar a apostar só em contra-ataque. Aliás, já que eu tô falando sobre o Kudê, o Arana teve uma fala muito legal, cara. Gostei demais da entrevista do Arana falando. Eu que ia quase que eu falo uma palavra que o YouTube ia punir o vídeo.
diminuir a entrega dele. Eu queria acabar com o Kudê, o Arana falando, porque eu queria voltar e ele não me dava espaço e tal. Ele fala, foi importante para minha volta, porque ainda estava fazendo o movimento errado. Isso não adianta, o cara que foi boleiro, foi jogador, e ele sabe ler o comportamento do atleta, é diferente. O Kudê foi muito importante para a gente ver o Arana voltando na hora certa. Teve uma hora que o jogador do Bragantino tomou um drible, talvez do Pavon ou do Zarate, que ele caiu no chão. Eu falei, cara, acho que foi o Pavon, que o Pavon mostra o gramado. Falou, olha, eu não tive culpa na entrada aí, na trombada, o gramado me entregou aqui, velho. E eu falei, cara, se é o Arana ali, o Arana saía de campo com pancada de trauma. Então, no momento certo do Arana, para que a gente veja um Arana inteiro lá na frente, o Kudê foi importante agora. Uma pena que o Atlético, já que eu falei do Pavon nesse lance, está insistindo muito em jogar a bola para o Pavon, disputar de cabeça por ali. Vou voltar, e o pós-jogo tem muito disso, de ir e voltar o tempo todo, na nossa linha do tempo. Eu vou voltar no Galo e Carabobo, 0-0 lá na Venezuela, 1-1, acho que foi 0-0, em que o nosso ataque foi Sacha e Ademir, que a gente ficou jogando bola para o Ademir disputar de cabeça o tempo todo. O Pavon, que é mais habilidoso, aí vocês vão lembrar daquele tweet do Camisa 12 que eu falei que o Ademir vinha entregando mais que o Pavon. Sim, vinha, porque o Pavon demorou 8 meses para começar a jogar aqui no Atlético, não jogava nada aqui até então. O Pavon, que é muito mais habilidoso, é um crime você entregar a bola só pelo alto para ele disputar de cabeça, dando por cima, dando o tempo todo para ele correr. Entrega um pouco mais a bola no chão, tenha mais contato ali, arma o time pensando muito no Pavon, que é o que mudou a cara do Atlético nos últimos jogos. Não tem o Hulk, que é o meu ponto forte? É o Pavon pelo lado direito, porque ele vem numa crescente. Não, você vai recuar, vai baixar e vai apostar o tempo todo numa bola para ele disputar de cabeça. Hoje talvez não tenha tido uma grande atuação, mas acho que a forma como o Atlético propôs o jogo prejudicou ele demais. Eu não teria tirado ele de campo nas substituições, não teria tirado o Igor Gomes, que é quem dava uma mobilidade diferente para o ataque atleticano, que colocava a bola no chão ali, que pensava um pouco o jogo. Não sei se quanto à questão de cansaço, mas eu não teria feito essas duas substituições. Eu ainda teria tirado o Zarate. No gol, deixa eu dar um pique aqui só para ficar tranquilo. O pique é o momento que a câmera está quase desligando sozinho. No gol anulado, eu lembrei do Atlético Cruzeiro, a nossa linha do tempo indo e voltando. O Hulk, quando coloca a bola para cobrar aquela falta contra o Cruzeiro, ele ia dar aquela bola igual foi o gol anulado do Galo. Para alguém amortecer de cabeça, para a bola ser disputada ali e talvez até culminasse no gol, como foi hoje contra o Bragantino, né, que tem a disputa do Cleiton com o Vargas ali. Mas o Rafael cobrou, o Rafael Cabral abriu. E essa jogada vem acontecendo, aconteceu contra o Atlético Paranaense, o Gêmeo precisou, tinha que ter atacado a bola, não fez. E o Hulk hoje fica uma lição de que a gente vai descansar agora. Até na outra quarta-feira, não nessa quarta-feira, na outra quarta-feira. Então dava para ele ter descansado nesse período, nesses 10 dias que nós teremos. Ele fez muita falta e a gente precisa bater na tecla, mesmo quando não está em campo e não tomou cartão amarelo. A gente precisa bater na tecla de que a gente precisa reduzir o número de cartões do Hulk. Ah, mas ele precisava descansar. Que descanse no banco, estando como opção para jogar 15 minutos, que seja. Mas não pode ficar de fora tantas vezes por cartões amarelos. Ele fica de fora desse jogo contra o Carabobo e nos 3 jogos seguintes, por exemplo, ele recebeu cartão amarelo e já desfalcou o Atlético para a primeira fase do primeiro jogo da fase de grupos contra o Libertad, que a gente perdeu em casa. Hoje contra o Bragantino, mais um jogo em casa que a gente perde ponto com o Hulk ausente, e a gente precisa bater nessa tecla. É uma vergonha o gramado do Mineirão naquela situação. É um local que recebe dinheiro do Estado todo mês, isso há anos. Recebe para quê? Para manter a casa, para receber o esporte principal do país, os times principais de Minas Gerais
e não consegue fazer com eficácia e ganha muito dinheiro para isso. É um absurdo, é um tapa na cara, já é um tapa na nossa cara com gramado bom, gramado ruim, mas com gramado ruim o tapa dói um pouquinho mais. Turma, segunda-feira tem Cachorrada Podcast com o Thiago Schiapp, que já esteve aqui no Cachorrada Podcast, está de volta para falar sobre a festa na arquibancada, sobre mosaicos e muitas outras histórias de arquibancada. Na terça-feira, Igor Assunção. Na quarta-feira, Alex Gargalhada. Compartilhe os vídeos do Camisa 12, curta, mande nos seus grupos de torcida, de bairro, de atleticano, de igreja, de família, de tudo que você contribui demais com a gente. E confere aqui na descrição do vídeo o link com os produtos para você comprar. Essa semana teve promoção de camisa dourada. Por exemplo, teve gente que comprou e entregou aqui em casa, porque não fica em casa, eu recebi e estou entregando pro cara, porque a camisa dourada estava muito barata essa semana, cerca de R$140. Se você não comprar, você vai se arrepender muito disso no futuro. Beijo no coração de vocês, até o próximo pós-jogo. Vou sentir falta, vou ver se nesse período, sem pós-jogo, são 10 dias, eu gravo um pouquinho desses vídeos sobre bastidores, que eu sinto um pouquinho de falta de falar. Eu falo muito na TV e acabo esquecendo de gravar aqui pro YouTube também. Beleza? Grande abraço, tamo junto, até a próxima. Tchau!